os 10 ídolos da atualidade. E vamos começar aqui, não é uma ordem de grandeza ou do que é o mais problemático ou o que é mais comum, não é essa o propósito. Vou apenas elencar aqui dentro de um certo raciocínio que estou construindo. O primeiro deles é o dinheiro. Isso mesmo, o dinheiro. E até um ponto importante a falar. Alguém vai dizer que o dinheiro é bom. E é absolutamente correto, certo? Estranho ou doido é quem disser que dinheiro não é bom, certo? Então a questão não é o dinheiro. A questão é o amor, o empenho, o esforço de a qualquer custo buscar este recurso. Aí é o problema, porque a pessoa pode enveredar em caminhos extremamente equivocados. Formas de ganhar dinheiro muito fácil, muito rápido, que não agradam a Deus, obviamente, que inclusive são crimes em diversas situações, em diversos países, e tem questões que nem sequer são consideradas crimes. É uma atividade até permitida legalmente, mas que traz seríssimos riscos para a sua família, para a sociedade. A busca desenfreada desse recurso, do dinheiro, ele tem sido um problema gravíssimo nos nossos tempos, em que as pessoas menosprezam a vida humana, menosprezam inclusive a dignidade humana em busca do dinheiro. Então, esse é um caminho ou uma porta para que vários outros males possam entrar em sua família. Então, temos que ter um cuidado muito grande quanto a isso, porque por mais que todos esses ídolos da atualidade que apresenta aqui, se você for observar, eles possuem pontos positivos. Alguns, inclusive, são até bons. São bons, só que a questão é colocar como uma prioridade máxima, colocar no lugar de Deus. Uma outra questão além do dinheiro, a aparência física. E alguém pode se perguntar, poxa, mas a aparência física? Isso mesmo. Várias pessoas estão caminhando, tomando decisões muito erradas quanto ao seu corpo, ao cuidado do corpo, porque beneficia a estética, a aparência física. E alguém pode confundir aparência física com saúde. E as coisas estão até relacionadas, mas não quer dizer que uma acompanha a outra. A pessoa pode ter saúde e não ter uma aparência física, podemos considerar assim, desejável, bonita, atraente para boa parte das pessoas. Então, a saúde não necessariamente acompanha a aparência física. Agora, a aparência física, ela pode existir, ela pode estar muito em evidência e não está acompanhada da saúde. E às vezes a busca desenfreada para um corpo muito belo, muito bonito, aos padrões que são, digamos, convencionais, pensando na perspectiva do homem, por exemplo, um corpo musculoso, alguns vão poder encaminhar para o uso de suplementos, substâncias, drogas que até trazem esse benefício estético de mais músculos, definição, o que for, mas que está colocando em risco a saúde da pessoa, ou seja, colocando em risco a vida da pessoa. Então, por si só, isso já é um problema. Perceba que eu não estou nem colocando isso como uma questão da idolatria. Só que alguns, para tomarem decisões como essa, de arriscar até a própria vida, é exatamente porque está constituindo a busca desse corpo ideal, ou desse corpo possível, né, de se obter por meio dessas substâncias, drogas e por aí vai, como algo prioritário na sua vida. E isso aí certamente vai ser um problema. Então, a aparência física ela pode se tornar um severo problema. O que eu falei aqui sobre os homens, poderíamos aplicar também sobre alguns tratamentos estéticos que as mulheres, inclusive, fazem. Perceba que eu não estou condenando, até é importante falar isso, a atividade física, a uma musculação, por exemplo, ou no caso da mulher, fazer algum uso de recurso estético para até mesmo se sentir melhor, bem. Não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido do uso exacerbado e de coisas que colocam em risco a própria saúde da pessoa. E aí é um caso que devemos considerar fortemente se isso não está sendo um ídolo na vida daquela pessoa. Outra questão importante é o poder, a força, o controle da situação, o controle dentro de um ambiente corporativo, o controle ou o poder dentro de uma igreja, inclusive. Essa busca desenfreada pelo poder pode fazer com que pessoas não sejam respeitadas, biografias sejam simplesmente jogadas no lixo porque a pessoa menospreza,
desqualifica um outro só porque ele pode ser um possível oponente ou um possível competidor pela busca deste poder. Até porque em alguns ambientes o poder só vai se limitar a uma pessoa. E a pessoa vai querer ser essa pessoa que tem total poder ou grande poder dentro da organização, do ambiente, dentro de uma estrutura social. E ter o poder em si não é negativo. Todos nós exercemos poderes, geralmente, no ambiente em que nós estamos inseridos. Então, os homens, os pais, eles têm o poder delegado pela própria escritura de dirigir e de governar a sua casa. E também ser cobrado por isso, certo? Importante falar isso. Outra questão também importante é a fama. E quando falamos sobre fama, falamos sobre o poder, a aparência física e dinheiro, a gente percebe agora que isso tem uma conotação muito importante para quem está acompanhando a aula integralmente, não apenas um corte eventual desse trecho, é que o outro subsídio que eu vou trazer nesta aula, em que falamos sobre não neutralidade da mídia, a gente percebe que isso ocorre, ou essa não neutralidade, ela privilegia conteúdos, comportamentos que eles vendem mais. Isso mesmo, que vendem mais. Traz mais recursos para as mídias, traz mais recursos para as grandes corporações. E isso faz com que as pessoas tenham a sensação que aquilo que é bom é aquilo que é o poder, a aparência física, o belo, e ter muito dinheiro. Isso é uma coisa que se vende. Inclusive, tem muito curso que vende você a ganhar dinheiro, né? Então, o cara enrica vendendo um curso que vai fazer você ficar rico. Interessante, né? O curso que ensina você a ficar rico. Então, você tem que comprar o curso, lógico, para quem vendeu o curso ficar rico, né? E aí você tenta ficar rico. Se você conseguiu, beleza. Se não, você pelo menos já enriqueceu alguém, né? Então, perceba que esse tipo de coisa é muito comum. Então as pessoas têm a sensação que ao buscar a fama, elas vão ter visibilidade e com essa visibilidade elas podem conseguir o quê? Poder, dinheiro. E, inclusive com o dinheiro, elas podem buscar melhoras de aparência física. Então perceba que esses ídolos, eles dificilmente estão sendo implantados ou estão sendo perseguidos de forma puramente individual. É quase que um conjunto, quase que um combo. Então, temos que ter muito cuidado se nós não estamos caminhando também nesse sentido. Então, a fama é muito perigosa. Hoje, com o advento das redes sociais, internet e por aí vai, muitas pessoas têm a possibilidade de criar o seu próprio canal no YouTube, ter sua TV, né? Só que a busca desenfreada por fama tem feito com que algumas pessoas menospreze ou desconsidere a qualidade do conteúdo. Ela está buscando o quê? Fama. Ela não está buscando ajudar as pessoas, não está buscando criar um conteúdo de qualidade. Ela quer o quê? Fama. E para fazer fama, para agradar boa parte da sociedade, geralmente não precisa ser coisa boa, é coisa ruim. Né? É só você observar aí as melhores músicas tocadas, né? Ou melhores não, as músicas mais tocadas, não quer dizer que são melhores. Nas plataformas de stream por aí, você vai perceber que não é música de boa, né? Convenhamos, não é música boa. É as músicas que agrada às massas, mas que são péssimas de qualidade sonora, são péssimas, principalmente de letra, de conteúdo, profundidade, né? Então, com o tempo a gente vai percebendo que eu era bem mais novo, ouvia músicas que eu achava absurdo, né? A qualidade assim. E agora, quando a gente observa aquelas músicas, já não são tão ruins como as de agora, né? O pessoal consegue piorar. Bem, outra questão também que o pessoal persegue e corre risco das famílias também empreenderem nesse caminho é a busca pelo prazer. Alguém vai dizer, mas o prazer não é bom? Sim, o prazer é bom. E isso tem uma relação muito forte também com a ideia da felicidade, porque alguns buscam o prazer para ter felicidade, para obter uma alegria. Só que buscar a felicidade e buscar o prazer, sim, são coisas boas. Mas se você vai buscar o prazer e a felicidade como um Deus, como uma prioridade máxima da sua vida, você corre o risco de tomar decisões equivocadas. Porque nem tudo que vai lhe alegrar é correto. Nem tudo que vai deixar você feliz é prudente. Nem tudo aquilo que você busca de prioridade, de felicidade, de prazer,
vai agradar ou vai ajudar as pessoas à sua volta. Você pode estar em busca da sua felicidade e destruindo a vida de outras famílias, a vida de outras pessoas. Então, a busca pelo prazer e pela felicidade, infelizmente, é, faz com que as pessoas destruam-se a si mesmo e até mesmo outras pessoas em volta. E aí é uma questão interessante. Estava me lembrando de pessoas que tentam aplicar golpes, né? Tentativas de ganhar em cima da ignorância de outras pessoas. E às vezes a pessoa faz com que um outro indivíduo ignorante, né, não tem certo conhecimento, seja extremamente prejudicado do ponto de vista até mesmo financeiro, guarda de recursos, em prol dele ganhar uma mísera comissão. Então, o cara, para ganhar uma comissão mínima sobre um produto ou um serviço, ele tem a coragem de prejudicar uma quantidade imensa de pessoas, de famílias, porque ele está pensando em ganhar um resquício, uma pequena comissão de um valor financeiro. Tudo isso em busca de poder, em busca de dinheiro, em busca de ser feliz, de ter uma boa renda, de se sentir independente financeiramente falando. Outra questão também importante é o conhecimento. E quando falamos sobre conhecimento, alguém vai dizer: poxa, mas esse canal, inclusive, não promove conhecimento, não discute, não fala que é bom ter conhecimento? E com certeza o conhecimento é muito positivo. Contudo, quando se busca prioritariamente e apenas o conhecimento como uma espécie de salvador, de libertador, isso se torna um problema. Porque quando a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está se falando de algo de uma natureza espiritual, algo específico. É bem verdade que podemos considerar que uma série de questões, quando sabemos a lógica, o raciocínio, estudamos, nós podemos tomar decisões mais acertadas. Então, eu não estou promovendo aqui a ignorância de forma nenhuma. Mas tem pessoas que pensam que por estudarem um certo assunto, por terem conhecimento, elas são infalíveis, inerrantes, insuperáveis. E isso, obviamente, é um tremendo de um problema. Uma grave, um grave distúrbio que algumas pessoas passam. E isso é recorrente dentro da minha área de ensino, área de estudos, em que as pessoas pensam, pesquisadores, cientistas, que são os esclarecidos, os iluminados, e o restante da sociedade é um bando de leigo. E, na verdade, nós sabemos que isso tem um fundo de verdade, a maior parte das pessoas são ignorantes, mas quem disse que nós somos os donos da verdade, os iluminados? Não. Temos que ter um pouco mais de humildade nesse sentido, tá certo? Inclusive, o professor aprende com o aluno. Isso parece ser clichê, obviamente, e é clichê, não deixa de ser, mas o aluno também tem conhecimentos, experiências que podem ser úteis para o professor, tá certo? Então, isso é bem importante mencionar. Outra questão importante também são as ideologias. E alguém pode mencionar: poxa, mas a ideologia, por que a ideologia seria um ídolo da atualidade? Existem diversos tipos de ideologias, vamos deixar bem claro isso. Tem ideologia política, tem ideologia do ponto de vista de como deveria se funcionar uma sociedade. Então, tem ideologia do ponto de vista financeiro, de economia. Então, elas em algum momento se confundem, elas se tocam, mas por mais que eu possa me enquadrar em rótulos, né, político, à direita ou à esquerda, quanto a formas de governo, né, política, não apenas do que é direita e esquerda, mas será que não seria melhor um parlamentarismo? Será que não seria melhor um presidencialismo? Será que não seria melhor uma ditadura? Do ponto de vista de estrutura econômica, será que não seria interessante um capitalismo ou um comunismo? Tem vários mecanismos, várias ideologias. E alguns abraçam essas ideologias, por mais que elas possam ter, em alguns momentos, fatores muito positivos, e entendem que essas ideologias são salvadoras, ou seja, criam uma expectativa equivocada. E aí, por mais que alguns entendam que o capitalismo seja o melhor mecanismo do ponto de vista econômico, financeiro, ele vai ter problemas. E ele tem problemas.
Alguém pode dizer que o pensamento mais à esquerda é o mais adequado, mas o pensamento à esquerda vai ter problemas do ponto de vista político. O pensamento à direita também vai ter. Então, perceba que, na verdade, será que agarrar uma ideologia e você queria levar esse combo por completo e viver em prol disso, lutando por isso, será que isso de fato é algo positivo? Não estou dizendo que é para você ser um ignorante quanto a questões políticas, ideológicas, não, nem econômicas. É bom que você tenha conhecimento, mas saber que essas questões não são prioritárias na sua vida. Não é isso que vai definir o seu futuro. Não é isso que vai determinar quem você é. Isso contribui, isso explica, mas isso não define, tá certo? Isso não define. Uma outra questão também, coloquei aqui, juntamente com as ideologias, foi a visão política. Porque, de certa forma, a visão política deriva das questões ideológicas. Mas porque eu quis dar ênfase para a questão política. Principalmente no contexto brasileiro e dos últimos anos, em que as pessoas nem sequer discutiam direito o que era direita e esquerda. E agora tem uma discussão sobre isso, né? Ainda muito pobre, no meu ponto de vista, mas já avançou bastante. Só que a discussão, as questões, vira algo que o pessoal chama, né, brincadeira de quarta série, quinta série, né? O pessoal ficou aí a discussões muito rasas, em que rapidamente já descambam para questões de insultos baixíssimos e desqualificações sem qualquer sentido do oponente, da pessoa que você está discutindo, tua visão divergente. E chega a um ponto e alguém vai dizer, não, mas isso aí é algo natural, acontece, divergências, tudo bem. Mas sabe quando é que você percebe que isso tornou um ídolo? É quando a pessoa deixa de conversar com outras pessoas por causa de uma visão ideológica, por causa de uma visão política. É quando os filhos brigam entre si, na família, os irmãos brigando por causa de visão política. É quando o pai, ele menospreza o pensamento do filho por causa da questão política. A mesma coisa o filho com o pai. Pessoas ficando sem falar, irmãos ficando sem falar por causa de visão política. E isso eu acho um tremendo absurdo. Lógico, as famílias sendo divididas, rachadas, por causa de um ídolo da atualidade. Que é o quê? A política. Se posicionam e discutem e brigam com pessoas muito próximas. Pessoas que você viveu a história, décadas, e você discute por causa de uma distinção de pensamento. E o que eu acho um tremendo equívoco. Mas a sociedade consegue ir além. Os ídolos atuais, eles conseguem ser cada vez piores. E as pessoas conseguem adorar a pessoas. Não só pessoas, mas eu vou colocar ainda uma categoria. Por mais que eu sei que, na minha visão, nem todos lá estão perdidos, mas os políticos. As pessoas adoram a políticos. A visão política, a visão ideológica já é um problema. Adorar a visão ideológica. Mas ela tem um arcabouço teórico, uma filosofia por trás, sentidos, argumentos, teorias que podem fazer muito sentido. Outros talvez com um pouco mais de problema. Mas, vamos dizer, é um ídolo que dá para se compreender, de certa forma, por que isso acontece. Aí você começa a avançar para uma certa irracionalidade. O pessoal depois começa a abraçar visões políticas. Visões políticas, inclusive, que nem sequer estão muito bem estabelecidas. Se agarra em alguma delas e fica preso a isso e não quer mudar. Só que alguns outros conseguem ir além. Dentro da visão política, pegam um avatar, uma pessoa que em tese representaria esses valores e começa a bater continência, a perseguir essa pessoa, a seguir essa pessoa a um ponto que o que essa pessoa fala é a verdade. Praticamente uma visão messiânica daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa é o salvador. Aquela pessoa é o Messias. É ele que vai resolver as situações. É ele que vai resolver os problemas. É ele que vai libertar o povo daqueles que estão aí perdidos. Aqueles que estão perambulando sem saber a verdade. Então, pessoas se agarram a políticos. E isso é mais um dos ídolos da nossa atualidade. E para fazer isso, obviamente, não precisa nem sequer estudar muito, né? Basta você acompanhar. Basta você entrar em algum grupo de WhatsApp, tá certo?
Você que acompanha aqui o Escola Biblicast sabe que eu falo que existe um grupo, na verdade um canal no Telegram, que nós disponibilizamos o conteúdo. E é por isso, inclusive, que é um canal e não um grupo. Porque o canal só eu posto o conteúdo e só eu falo. E no caso eu coloco essencialmente conteúdo voltado à escola bíblica dominical e comentários adicionais. Tá certo? Então eu não vou entrar em discussão política de direita e esquerda, para depois eu ficar aí, vamos dizer, né, passando vergonha, né? Passando vergonha. Então não vou entrar nessa discussão.